Saudações desportivas, caros internautas, bem-vindos à Resenha Desportiva, o programa onde celebramos as conquistas e analisamos desafios e exploramos o futuro do desporto angolano nas mais distintas modalidades. Hoje teremos uma edição especial porque estamos mesmo a finalizar o ano 2024 que fica com muitas boas marcas nas mais distintas modalidades. Vamos destacar a história e classificação dos Palancas Negras para o CAN 2025, celebrar o brilho das Pérolas Negras ao conquistarem mais um título africano em handball e refletir sobre os desafios que levaram ao declínio da nossa seleção sénior masculina de basquetebol. Mas este basquetebol que viu a alegria surgir por via do Petro de Luanda, que conquistou pela primeira vez uma das edições da Liga Africana de Basquetebol. Para enriquecer esta nossa análise de conteúdos, temos dois convidados, vamos dizer que especiais, porque são pessoas muito ligadas diretas a estes conteúdos. Falo de Raul Duarte, que é uma figura de referência a nível do nosso basquetebol, antigo selecionador nacional, antigo presidente da Associação de Treinadores de Basquetebol, é alguém que conhece de A a Z o basquetebol nacional e africano, e também conosco nos estúdios, mais uma vez, Vicente Francisco, que nos vai falar um pouco daquilo que tem sido a trajetória do handball nacional e do handball feminino em particular. Aos dois, bem-vindos aos nossos estúdios. Professor Raul. Muito bom dia e é um prazer estar aqui no final de ano com vocês, com a vossa equipa. Ok, nós é que agradecemos. Vicente Francisco, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia e agradeço o convite. E começamos com uma das maiores conquistas do futebol angolano nos últimos anos, a classificação inédita dos Palancas Negras para o CAN 2025, sob liderança do técnico Pedro Gonçalves. A campanha foi histórica, com 6 vitórias, em 6 jogos disputados, 4 vitórias e os 2 últimos com empates, e a respectiva qualificação. Jogadores como Gelson, Dalla, Mabululo brilharam, mostrando a força e a união desta equipa. Começo por si, Vicente Francisco. Qual é a visão e a opinião que tem relativamente àquilo que nós vimos a nível de futebol nacional, porque acabamos por todos ser satisfeitos, e quando o futebol acerta, as outras modalidades também caminham por triunfos? Sim, eu acredito que é fruto do trabalho que se fez no passado, porque nós sabemos que o futebol teve um momento muito difícil, onde os resultados não apareciam, né? E quando os resultados não aparecem, normalmente aponta-se muitas coisas, e então fez-se um trabalho que eu acredito que foi positivo, e felizmente para nós os angolanos, estamos a viver um momento de alta a nível do futebol, e nós sabemos que dizem que o futebol é a modalidade rainha, né? Quando o futebol está bem, as outras modalidades também acompanham, e também disse que quando o futebol está bem, aparece mais dinheiro para o desporto, e é esta a nossa intenção. Nós queremos que o futebol se mantenha no nível em que está, e eu acredito que para manter o nível em que está tem que se trabalhar ainda muito mais, porque diz-se que o mais difícil é manter os resultados, mas eu acredito que sim, se continuarmos a trabalhar muito mesmo, eu acredito que os resultados vão se manter. Para o técnico Raul Duarte, me recordo há uns anos o entrevistei-o, e ele dizia que aquele título era muito especial para ele, mas que os adeptos mereciam um bocadinho mais, porque quando trabalha também é sempre a pensar nas alegrias que o desporto pode levar. Professor Raul Duarte, esse ano o futebol nacional esteve em alta, fala-se numa reconciliação entre os adeptos de futebol e a seleção nacional. Enquanto homem de futebol, uma pessoa com um histórico, com uma folha de serviço muito bem preenchida, que todos nós conhecemos, o adepto foi determinante para esta prestação da seleção nacional, não só em campo, sobretudo nos jogos que realizou em casa? Olha, eu acho que o futebol reconciliou-se com a nação. Não foi só com os adeptos de futebol, foi com todos nós. E eu acho que isso tem que se dar mérito ao treinador, tem que se dar mérito aos jogadores, mas também tem que se dar mérito àquilo que é a área administrativa, porque havia muitos problemas ligados à área administrativa que deixámos de ouvir falar.
a questão dos bilhetes, a questão dos prémios, a questão, quer dizer, havia uma série de questões, quer administrativas como ligadas a finanças, que se existiram, passaram para segundo plano, fruto daquilo que a organização, que a Federação conseguiu estabelecer. Depois, outra coisa que eu acho que também foi decisiva, foi a criação de um bom ambiente, daquilo que é disciplina, daquilo que é onde começa o trabalho de um e termina o outro, e claro que isso acaba por influenciar nos resultados. E, deixem-me pôr aqui a minha colherzinha, não foram só os resultados, foi também a qualidade do futebol que a seleção apresentou, porque eu creio que a seleção jogou um bom futebol, e depois isso naturalmente traduziu-se naquilo que foram os resultados. O técnico Raul Duarte, exigente ou bastante exigente no trabalho que desempenhou, não só nas seleções, a nível de clubes, hoje conseguimos sentir uma realidade totalmente a nível do nosso futebol, e a bocado falou muito bem a qualidade do futebol apresentado pela nossa seleção nacional, mas olhamos sempre para a diáspora em detrimento da competição interna. E ontem falou-se também muito sobre esta situação em função do jogo entre Angola e Lesotho, e conseguimos sentir que, por ser uma competição interna, ainda há algum trabalho a fazer. Enquanto técnico, qual é a sua visão, quais os passos que poderíamos dar ou que podem ser dados a nível da qualidade do futebol apresentado localmente pelo trabalho desempenhado pelos seus colegas, mas no futebol? Olha, eu creio que em relação a isso, nós não estamos mal. Deixe-me dizer que nós não estamos mal, porque há muitos jogadores, e há bocadinho falou do Mabululu e falou do Gelson, hoje estão a jogar fora do país, mas saíram de onde? Onde é que eles foram formados antes? Aqui. Então, o trabalho que foi feito, e creio que estamos a falar de 2 jogadores, mas há outros jogadores que iniciaram aqui e foram para o exterior do país e hoje representam a seleção nacional. Portanto, esse equilíbrio entre os jogadores que iniciaram a sua formação em Angola e depois deram continuidade, o Zito, por exemplo, também começou aqui, e deram continuidade no exterior do país e que hoje vêm para a seleção nacional. Essa mescla de jogadores que jogam em Angola e os que jogam fora do país é que tornou a seleção nacional forte. Então eu creio que o caminho, na minha opinião, e para todas as modalidades, é investirmos cada vez mais nos formadores, que é uma coisa que nós, e eu volto às datas, creio que desde meados da década de 90 que nós esquecemos disso. E há muitas coisas que não acontecem no nosso desporto, porque, na verdade, há um déficit naquilo que são os formadores. Há existência e há surgimento de novos clubes, se pudermos chamar, em todas as modalidades, quer no futebol, handball, basquetebol e outras modalidades, existência de clubes, núcleos, mas depois há o problema da organização desses núcleos e desses clubes, há o problema dos formadores desses núcleos, então eu creio que há... Exatamente. O fundamental, eu acho que na cadeia desportiva são os atletas e os treinadores, em primeira instância. Depois, há as outras questões que naturalmente vão ser importantes para aquilo que é o desenvolvimento. Vicente Francisco, este ano fica marcado por mais um título a nível da seleção sénior feminina de handball, conquistou o título recentemente em Kinshasa, o 16º título, e que também acaba por ser enaltecido porque é mesmo já bem no fecho deste ano 2024, mas este handball que regularmente, ou tem sido a única modalidade que marca a presença nos Jogos Olímpicos. Refiro aqui modalidade coletiva, as outras individuais também marcam presença, mas o handball tem estado isolado praticamente. Como é que podemos fazer esta avaliação e perspectivar já aquilo que vai ser o próximo campeonato do mundo, porque a nossa seleção ganhou o título e fica mais uma vez apurada para o próximo campeonato do mundo a decorrer na Alemanha? Infelizmente para nós temos 2 seleções a nível da seleção sénior feminina da Angola. Infeliz ou felizmente? Infelizmente, porque é que eu digo? Porque temos uma seleção que joga a nível de África e que joga de olhos fechados. Normalmente, para se jogar em África não se precisa se trabalhar muito. Basta fazer uma convocatória, né? Pegar uns valorzinhos, e com qualquer seleção que nós temos
em Angola, felizmente para nós em África ganhamos. E agora, para conquistar a nível do mundo, aí sim é que se torna mais difícil. Torna-se mais difícil porque requer maior investimento, requer maior trabalho e nós não estamos a fazer isso. Nós hoje só estamos a trabalhar para ganhar em África, porque nós olhando para os resultados que a nossa seleção teve nos outros mundiais, foram resultados para lutar para não sair em último lugar. E eu acho que este não é o handball que nós temos a nível de Angola, mas é importante nós lutarmos para voltarmos aos 8 melhores de África, onde nós já tivemos, mas para isso é necessário investimento. E olhando para o modelo de gestão que temos hoje, nós dificilmente vamos chegar lá, porque o modelo de gestão que nós temos hoje, nós para ir para estas competições só dependemos do investimento que o Ministério da Juventude e Desporto faz. E olhando para as outras seleções, olhando para os investimentos dos outros países, hoje o desporto é profissionalizado. Hoje as federações a nível internacional são todas profissionais. E infelizmente a nossa federação ainda não é profissional. Ainda trabalha num modelo de que vamos fazer o mais fácil, e o mais fácil é conquistar campeonatos africanos. É importante nós começarmos a falar nesta situação, é importante nós voltarmos a chamar a atenção na necessidade de profissionalizarmos as nossas gestões. Nós temos que ter, primeiro, gestão profissionalizada, aí sim nós vamos conseguir ter treinadores profissionais, jogadores profissionais, e nós aí sim vamos voltar aos 8 melhores a nível do mundo. Se assim não for, dificilmente vamos voltar a chegar lá. Professor Raul Duarte, é uma questão agora provocatória. Que é que serve ou que lições deve o basquetebol nacional tirar deste sucesso africano do handball feminino? Bom, eu não quero estar a parecer não dar mérito a quem na verdade tem. Eu creio que em relação ao handball feminino tem sido feito um trabalho fantástico, quer no 1º de Agosto, quer no Petro e em outros clubes que fazem com que surjam novos talentos que depois são aproveitados pelos melhores clubes. Mas a grande realidade, e completamente de acordo com aquilo que foi dito há bocadinho aqui pelo colega de painel, é que os nossos sonhos em relação ao handball feminino têm, na verdade, que ser dirigidos, apontados para outros objetivos. Eu creio que nós deveríamos querer mais. E eu penso que é possível, mas entramos naquela questão que é necessário investimento. E esse investimento é um investimento primeiro interno. Há dias ouvi o presidente da Federação falar na possibilidade de se criar uma seleção de esperanças. Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Uma seleção de esperanças no feminino, se calhar também uma seleção de esperanças no masculino, e permitirem que essa seleção de esperanças tenha ciclos de trabalho, de treino e depois ciclos competitivos, porque só o treino não vai chegar para que elas possam atingir um nível, e exatamente o Presidente falou na perspectiva de outra seleção, com a ambição de jogar a nível do mundo, não a nível africano só. Então eu penso que a ideia está aí, o pensamento está aí, agora há que ir à procura da estratégia que permita com que o handball, na verdade, a nível do mundo possa atingir os seus objetivos. Em relação ao basquetebol, olha, eu vou, como sempre, né? Eu digo aquilo que penso e não vou fugir à regra. Eu acho que a qualidade do nosso jogo, desde o sénior ao sub-14, regrediu. Não tenho a mínima dúvida em relação a isso. Estou a falar da qualidade do jogo. Estou a falar da capacidade defensiva dos jogadores. Estou a falar da capacidade ofensiva e da organização ofensiva das equipas, da forma como elas jogam. E é uma das coisas que a mim me faz impressão, é muitas vezes, e no vosso caso, jornalistas desportivos e comentadores desportivos, a forma muitas vezes como analisam o jogo.
Portanto, eu penso que o jogo deve ser analisado pelaquilo que é a sua qualidade, comparando com, naturalmente, aquilo que é o melhor do basquetebol. E o melhor do basquetebol é europeu. Então, a organização do basquetebol europeu, a forma como as equipas defendem, a forma como as equipas atacam, desde o sub-12, não tem nada a ver com aquilo que nós vemos hoje no nosso basquete. Repito, desde o sub-14 aos séniores, há uma regressão da nossa qualidade do jogo. Se há uma regressão da nossa qualidade do jogo, naturalmente isso vai refletir-se naquilo que é o desempenho da nossa seleção, das nossas seleções nacionais, desde o sub-16 aos séniores. Porque eu vou falar do sub-16 e do sub-18. Angola desde 2017 que não vai a um campeonato mundial desses escalões etários, portanto de sub-17 e sub-19. Então há aqui muitas coisas a fazer, há aqui muitas coisas para conversarmos, há aqui muito caminho a trilhar, mas tem que haver a humildade por parte das pessoas. Portanto, o saber não pode ser necessariamente de uma ou duas pessoas, tem que ser partilhado. Podemos ter diferentes opiniões, mas temos que trabalhar em prol sem pessoalizar absolutamente nada. E o que eu sinto é que, na verdade, as coisas são pessoalizadas. As coisas não são conversadas. Os temas não são discutidos. E onde não há discussão, onde não há conversa, onde não há divergência algumas vezes, não vai haver evolução. Eu acho que não posso adiantar muito mais. Eu acho que toda a gente sabe. Mas não há vontade. Não há vontade. Não, eu acho que faltam aquilo que é. Quando eu falo de divergências, é conversas técnicas dentro de quem controla o basquetebol, dentro da federação. A federação não pode tomar decisões técnicas sem a participação dos treinadores, sem a participação da associação de classe. Não pode, não deve, pode. Tanto pode que tem feito. E eu vou só buscar aqui um assunto que eu acho que é pertinente abordarmos. Nos últimos 20 e poucos anos, por decisão da Federação Angolana de Basquetebol, porque essas pessoas representam a Federação Angolana de Basquetebol, contrariando uma norma que saiu de reuniões da Associação Nacional de Treinadores e que depois foi publicada como regulamento pela própria Federação Angolana de Basquetebol, as equipas de sub-14 não podia haver ajudas. Não há ajudas, não há dois sobre a bola, não há ajudas, portanto não há rotações defensivas. O que é que isso originou? Que o jogo fosse simplesmente executado pelos melhores. Bastava ter um bom driblador, um bom jogador de 1 contra 1, e este jogador passava por todos porque ninguém ajudava, era proibido ajudar. E o pior é eu saber, e não vou citar nomes, que havia algumas pessoas que foram treinadores, que foram a alguns campeonatos nacionais, dizer taxativamente que não poderia haver ajuda. Vocês vejam bem o que é que isso origina. Origina um desenvolvimento? Ou origina uma regressão naquilo que é a qualidade da tomada de decisão dos jogadores? É regressão. Portanto, se eu driblar e alguém aparecer à minha frente, eu vou ser obrigado a quê? A mudar de direção. Vou ser obrigado a quê? A passar a bola ao meu colega que estiver sozinho. Então, isso influencia, sem dúvida alguma, naquilo que é o jogo coletivo, e o basquetebol é um jogo coletivo. A outra questão que tem a ver, por exemplo, também com o desenvolvimento dos árbitros, que são outro fator muito importante no crescimento, na questão da técnica individual ofensiva e defensiva. Eu um bocadinho falei da questão ofensiva, vou falar agora da questão defensiva. Quando nós, na defesa, permitimos com que sistematicamente os defensores tenham as mãos sobre o quadril dos atacantes com bola, hand check, esse jogador não vai conseguir jogar 1 contra 1. Quando nós permitimos jogadores sem bola serem defendidos com os braços abertos, impedindo com que o atacante se movimente, em vez da técnica de sobremarcação, também não estamos a contribuir para que defensivamente haja evolução. Porque eu
prendo o atacante e ele não se move. Eu não preciso de trabalhar as pernas. E na defesa do basquetebol é fundamental a ocupação do espaço, e para eu ocupar o espaço preciso do afastamento das pernas e do deslizamento defensivo. Então, estamos a falar de quê? De técnica, de treino. Estamos a falar de base. De base. E onde é que isso tem que ser discutido? A nível de clubes e federação. E a nível de federação. Não há esse debate. Porque só a federação, não há esse se debate. os clubes estiverem por dentro do mesmo... Não há esse debate. A outra questão, que eu acho que é também fundamental, é onde os mais novos jogam. Onde? As condições de infraestruturas. Eu acho que há aqui um problema que é muito grande e que nós devíamos abordá-lo sem qualquer tipo de problema. Eu antes de ir para aqui fui a um jogo de sub-14. O jogo estava marcado para as 8 horas. Sabe a que horas é que a equipa adversária chegou? Às 9:15. Então, há aqui um arrastar de anos em que há coisas que não são normais e que passaram a ser normais. Nós tornamos o anormal em normal. Mas chegaram às 9:15 porquê? O transporte. Desculpem-me. Isto é um problema de organização. E se a associação fizer bem o seu papel e responsabilizar esses clubes que não cumprem, ou não têm condições para estarem na competição, não poderão estar, porque senão nós deixamos de ter rigor. As crianças com quem nós lidamos acham normal chegar tarde. Quando o adversário já está no recinto, algum tempo a escapar. É normal. E as pessoas poderão dizer, mas eles são do Zango, são da Vila de Viana. Sabe onde é que os jogadores do Petro vivem? Exatamente na Vila. Não há jogadores, nós temos 4 ou 5 jogadores que vivem no centro de Luanda. Nós temos um atleta que vive na urbanização de Capari e está todos os dias, sem exceção, a hora combinada no treino. Então, isto é educar a criança a respeitar o trabalho que é desenvolvido na coletividade. Exatamente. Então, não é uma questão de ser o Petro Atlético que tem horários e que cumpre horários. Não. É uma questão de nós estarmos a participar na educação da criança, a passar valores à criança. Esse é o nosso trabalho também. E quando nós arranjamos desculpas, não temos transporte, isso é normal, quer dizer, estamos a banalizar as coisas e não estamos também a contribuir para a evolução. Vicente Francisco, o Raul Duarte foi muito incisivo nessa questão da disciplina e do rigor, e há bocado eu questionava-lhe o sucesso além África a nível do handball, e nós queremos dar outros pulos porque há esta regularidade nos campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos enquanto modalidade individual. Estamos aqui a falar do handball feminino. Então, quais seriam os passos? Há bocado falou do investimento e o professor Raul Duarte agora foi muito no detalhe técnico. Quais seriam os passos que o handball poderia dar? É o handball feminino que é sempre o carro-chefe, mas podemos falar também do handball masculino para poder atingir patamares não aqueles que nós conhecemos. O professor Raul esteve a dizer os problemas são quase iguais ao que temos no handball. Nós, no handball, durante os últimos anos, nós tivemos um 1º de agosto que tinha uma academia que formava muitos atletas, que sustentava todas as instituições nacionais. Mas, infelizmente, hoje esta academia existe, mas já não se faz o trabalho que se fazia no passado. A realidade é diferente. A realidade hoje é diferente, então eu não consigo hoje ver um futuro risonho para o handball nacional, porque hoje não temos nenhum clube que está a formar como era hoje formou no passado, com todo o rigor, educação. É importante controlar os atletas, a formação escolar, porque nós sabemos que hoje a maioria dos atletas que estão a aparecer nas grandes equipas estão a sair dos núcleos. E nos núcleos nós sabemos a qualidade de treinadores que temos no núcleo. São treinadores que não têm a formação de treinadores. Muito dos professores que estão hoje no núcleo têm só vontade, mas não têm o conhecimento. Então é importante haver um trabalho muito grande para ver se nós conseguimos dar um passo maior naquilo que é o handball, no handball
no seu total, tanto masculino como no feminino. Mas é importante olhar para esses detalhes todos. Primeiro, a formação dos treinadores, porque nós hoje não temos uma formação contínua dos treinadores, não temos. Então, Mas este ano também conseguimos ver aumentar o número de Master Coaches a nível do handball. Estava o Vivaldo e o Eduardo sozinho, agora temos o William Almeida e o Luís Chaves, quer dizer que temos 3. Os Master Coaches, onde é que trabalham? Só trabalham a nível de sénior, não trabalham na formação. E o que nós precisamos hoje é Master Coaches a trabalhar na formação. Aí é onde é que está o principal problema. Mas a primeira condicionante de um Master Coach vai ser o tipo de salário que ele vai oferecer. Ele faz um investimento técnico para poder ir à busca dessa certificação, mas não vai querer receber um salário que não é valorizado às vezes nos técnicos de formação. É o que o professor teve a dizer. Nós precisamos de sentar e conversar, porque nós acredito que a próxima semana vai-se começar uma formação de treinadores pela IHF e IACAB. A formação de treinador tem um valor de 700 euros, 800 euros com alojamento e alimentação. Qual é o treinador da formação que tem este valor para pagar para fazer a formação? Ok, nós passamos agora as perguntas dos nossos internautas e a primeira pergunta é mesmo para si, Vicente Francisco. Qual será o maior desafio para a nossa seleção sénior feminina no próximo Campeonato do Mundo? O maior desafio é ficar entre as 8 melhores do mundo. Este é o grande desafio, mas para isso tem que haver investimento. Já disse que para voltarmos aos 8 melhores do mundo nós temos que fazer muito investimento. E não sei se nesta altura nós temos este valor para investir na seleção sénior feminina de handball. Para o técnico Raul Duarte, temos a seguinte questão. O basquetebol angolano pode voltar a ser dominante em África, até porque o Afrobasket será que poderá ser esse o chamariz para o ano 2025? Olha, eu penso que nós temos uma seleção forte. Temos uma seleção forte. Mas a Federação, há dias ouviu o Sr. Presidente da Federação dizer que em janeiro tomará a decisão em relação ao selecionador nacional. E a partir daí, creio que depois de nomeado o selecionador, a Federação também encontrará aquilo que é o plano de trabalho para a seleção. E é muito importante que se defina o mais rapidamente possível um plano, porque também haverá europeu, haverá torneios na Europa e penso que o treinar e competir contra os melhores sempre nos trará vantagens. Então o plano de preparação também é importante. Olhando para aquilo que são as individualidades, eu penso que nós temos, por exemplo, em relação ao jogo anterior, Bruno, Silvio, o Gilson e o Kukila, são 4, 5 que garantem, têm um nível internacional. Depois há aqui um problema com os 4 hoje, que são jogadores que põem a bola no chão, jogam contra um de frente, de costas para o cesto e têm que lançar de 3 pontos. E eu acho que neste momento só temos um, que é o Abu. A nível de 3, precisamos que o Eduardo rapidamente consiga continuar a ter os minutos que tem tido no Benfica e também melhorar o seu jogo exterior. Portanto, tem que começar a ser mais consistente naquilo que são lançamento de 3 pontos. Temos ali um déficit na questão dos 2, os segundo bases, que aí há um problema. E depois há um pequeno problema com os bases. Penso que há ali um problema com os bases. Os bases têm todos os 2 ou 3 características muito iguais. Primeiro, são pequenos, mas compensam isso com um grande coração, uma grande vontade de jogar e de ganhar. Portanto, têm um coração de guerreiros mesmo, que é a palavra certa. Portanto, eu creio que nós temos uma seleção forte. Ouvi há dias também o Sr. Presidente dizer que nós tínhamos um campo de recrutamento muito, muito grande. Portanto, sobre isso não estou de acordo. Eu acho que o basquetebol angolano nunca teve um grande campo de recrutamento, mas conseguimos ter sempre entre
15 a 20 jogadores com muita qualidade. Eu acho que é sobre esses 20 que nós temos que incidir a nossa preocupação e montar um bom programa de trabalho que permita com que a seleção seja forte. Hoje celebramos o futebol, o handball, refletimos sobre este handball que temos e o basquetebol, e ficou claro que o desporto angolano tem conquistas a celebrar e muitos desafios pela frente, mas acima de tudo há esperança e paixão pelo futuro. Com planeamento, investimento e valorização das bases, o desporto nacional continuará a brilhar. Obrigado por nos acompanhar, até a próxima edição. Um obrigado muito especial aos nossos convidados, Vicente Francisco e Raul Duarte, duas figuras ligadas ao handball e ao basquetebol nacional, e podemos contar com vocês numa próxima edição. Até lá, viva o desporto angolano!